privilégio de tê-lo aqui. Eu tive que inverter um pouco a ordem aqui, porque ele tem que ir para o aeroporto daqui a pouco, mas ele se dispôs a pregar aqui para você e abençoar a sua vida. Amém? Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Glória a Deus pela vida dele. Sinta-se em casa. Você faz parte dessa família. Aleluia. Vamos orar por ele. Pai, obrigado por esse homem de Deus. Obrigado, Pai, porque não falta unção, não falta vida. O Senhor está com ele, o teu favor e a tua graça. Ó Deus, que hoje ele possa traduzir o que o Espírito quer falar conosco. Que hoje possamos receber, o nosso coração está aberto. Usa-o com poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero parabenizá-los pelo prédio, pelo mover, por aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, nesse lugar, né? Disse para o pastor Felipe que é apenas o começo. Creio piamente que coisas maiores os irmãos vão desfrutar da parte de Deus. E vendo a igreja já se multiplicando, meu coração sente mais alegria ainda. Com certeza, novos frutos e um novo mover de Deus. Eu lá em São Paulo também estou multiplicando uma igreja também. E tenho visto como o favor de Deus tem se manifestado, né? Eu tenho pregado por muitos lugares, né? Dentro do Brasil e alguns fora do Brasil também. E eu tenho visto que não é o lugar que define o favor, mas é o povo que atrai o favor. Eu tenho ido em lugares tão difíceis de pregar o Evangelho, lugares frios, mas tanto mover de Deus. Eu tenho ido em lugar tão aberto para o Evangelho, mas igrejas que não crescem. Então a gente percebe que aonde tem fome, tem comida do céu. E com certeza aqui é um lugar que tem muita fome. Por isso o Senhor tem manifestado muito o favor de Deus sobre a vida de vocês. É incrível a fome dos irmãos, o desejo. Ontem, olhando toda essa conferência aqui dos jovens da Europa inteira, tanta fome, tanto desejo por Deus. E isso é muito precioso, né? Daqui 2 semanas vai acontecer a conferência do Peru, dos radicais livres, mais de 1000 jovens também. Uma fome, um desejo. Que tempo especial, que tempo profético. E eu oro para que você possa perceber esse tempo profético na sua vida e entrar de cabeça. Os meus pais voltaram para a cidade deles, foram para o Ceará, uma cidade bem afastada de Juazeiro, e eles abriram uma célula, né? Tem 22 pessoas na célula já, e o pessoal está impactado com essa visão de cada membro ser um sacerdote. Existe um fogo dentro de você, existe uma vida dentro de você. E ele está ali com a célula dele, e as pessoas nunca oraram umas pelas outras, nunca foram canais de Deus. E ele começou a ensinar as pessoas: você é um sacerdote, você pode ministrar. E começou um alvoroço na cidade, contando que os fazendeiros são usados por Deus, eles são canais de Deus. E está um alvoroço, as pessoas se convertendo, mulheres fechadas, as nordestinas ali, duras ali, e não expressam sentimento. E minha mãe com um jeitinho, cheio de unção do Espírito, as pessoas se abrindo, sendo curadas. Eu vou dizer, não é a cultura que define o lugar. A cultura do céu se manifesta indiferente do contexto. Há poder, a unção, a vida de Deus disponível para todo mundo, amém? Nós jejuamos nesses 21 dias. Você consegue um cronômetro para mim? Para eu não me perder aqui, por favor? O avião não respeita o horário, a unção. Uma vez quase eu perdi um voo, a unção manifestou lá. Eu falei: Jesus amado, fui o último a entrar, quase que não entrei. Vai me ajudar aqui, aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Peça para que o Senhor libere sobre a sua vida unção, vida, graça, revelação. Ó Deus, eu oro que nessa manhã o Senhor se manifeste, ó Deus, de uma forma especial, com unção, ó Deus, com graça, ó Deus, com vida. Ó Deus, manifesta o seu poder nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Nós compartilhamos nesse jejum de 21 dias, movidos pelo Espírito. Eu gostaria de brevemente fazer uma recapitulação e depois compartilhar sobre movidos pela unção de Deus, amém? Nós aprendemos na primeira semana sobre o poder de Deus. Sabe do que vale um carro tão poderoso
se não tem gasolina. Você precisa entender que é impossível você viver a obra de Deus sem fluir no poder do Espírito Santo de Deus. E sabe que Moisés, aos 80 anos, no ápice da sua força física, Deus não aceitou. Mas com 80 anos de idade, morando na casa do seu sogro, ele teve uma experiência com poder. Ele estava vazio dele mesmo, mas naquele momento cheio do poder do Espírito, onde ele percebeu aquela sarça, e o Senhor enviou ele para um propósito que era muito maior do que ele. Irmão, se casar nos dias de hoje, criar filhos nos dias de hoje, liderar nos dias de hoje, conduzir a obra de Deus nos dias de hoje, é somente com o poder de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Sabe quando você olha para alguém cheio do Espírito Santo, ele está falando, cantando, ele está feliz, indiferente do contexto que ele vive. Houve um momento na vida de Paulo e de Silas, eles estavam numa cadeia, eles foram parar numa cadeia porque pregaram o Evangelho de Deus, e eles não estavam reclamando ou murmurando, eles estavam adorando ao Senhor, e de repente, houve um terremoto. Às vezes você não entende nada do que está passando, uma tribulação, uma luta, vou dizer, a gasolina vai acabando. Sabe quando você está dirigindo ali, e o carro começa a falar, está acabando a gasolina, o que você precisa fazer? Ir no posto, encher de gasolina. Eu vou dizer, a nossa vida, ela fala. Eu sou casado há 16 anos, tenho 2 filhos, e eu digo para minha esposa, quando você perceber que o rio está secando, fala. E quando eu perceber, eu falo também. Porque um casamento feliz é um casamento que tem o poder de Deus, que tem a vida de Jesus, que flui a presença de Deus, e um precisa ajudar o outro. Amor, o poder está indo embora, e um vai ajudando o outro. Eu vou dizer, uma célula precisa do poder de Deus. É impossível você viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo de Deus. Levantar recurso financeiro, empreender sem o poder de Deus não tem como. Tem lá na igreja, tem muitos empresários, empreendedores, e tem um irmão, dono de uma hamburgueria grande em São Paulo, e teve um momento que 3 dias seguidos, faturamento foi indo para baixo, e o garçom dele lá é líder de célula também, cheio do Espírito. Ele começou a chegar às 5 horas da manhã. Eu repreendo todo o espírito de miséria, eu chamo a existência o poder do Espírito Santo. Começou a profetizar, irmão, começou a vender. Eu vou dizer, existem coisas que o diabo está resistindo, sua casa, sua família, sua vida financeira. Você precisa se posicionar pelo poder do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você carrega o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. O médico diz, você não pode ter filhos. O médico dos médicos diz, há poder de Deus disponível. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E aí nós estudamos também sobre o Espírito Santo como transformador. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, Deus coloca você em um processo, e nesse processo Ele começa a transformar a sua vida. Você sabe que o casamento é um lugar de transformação, filhos é um lugar de transformação, liderar célula é um lugar de transformação, empreender é um lugar de transformação. Cristo deseja ser formado na sua vida. E como que isso acontece, pastor? Vindo a um culto e sentando? Não, são situações, a vida está fresca em você, e Deus começa a falar, a se mover, e você se permite ser transformado por Deus através de processos. Sabe que às vezes você está certo, mas pode ser que o Espírito Santo diga, você está errado porque você acha que você está certo. Eu me lembro quando eu me casei, eu aluguei uma casa e tinha uma vaga, a vaga era minha, e o vizinho tinha um caminhão, o vizinho achava que mandava na rua inteira. Eu não tinha carro, ele parava na porta sem pedir autorização. E um dia eu estava com o carro do meu pai, eu chego de madrugada e o caminhão está lá. Falei, eu vou lá falar para o vizinho tirar o caminhão. E eu apertei a campainha, o vizinho disse, quem você pensa que é para apertar minha campainha? Primeiro ponto. Segundo ponto, a rua é minha, eu mando e coloco meu caminhão aonde eu quiser. Se você quiser, chama a polícia. E eu sempre orava para ele se converter. É fácil viver quando as coisas estão fáceis demais, né? Eu voltei para casa, eu falei, eu chamo a polícia,
Eu oro para Deus mandar fogo. Eu falei, eu preciso perguntar o que Deus pensa sobre isso. O que Deus quer fazer na minha vida. Não cai nenhum fio de cabelo se Deus não permitir. Às vezes uma porta fecha, porque Deus quer abrir uma muito maior. Mas você fica amargurado com a porta que fechou. Para você ter roupas novas, as velhas precisam ser desfeitas. E Deus me disse, eu coloquei esse vizinho na sua vida para treinar você, para quebrantar você, para amolecer você. Falei, ok. Senhor, obrigado pela vida do meu vizinho. Mas era um obrigado, assim, obrigado pela vida do meu vizinho. Ok. Deus falou assim, compra uma caixa de bombom e leva para ele, porque você está errado. Você está errado porque você acha que você está certo. Ok. Comprei uma caixa de bombom e fui levar a caixa de bombom. Eu vou dizer, e eu agradeci a vida dele, porque ele foi um canal de Deus na minha vida, para mostrar quanto ódio eu tinha, eu queria matar ele. As pessoas mais importantes nas nossas vidas são aquelas que são canais para formar Jesus nas nossas vidas. Não jogue fora os meios que Deus usa para formar Jesus. Quanto mais em Jesus tem sabedoria, consistência, provisão, tem tudo. E muitas vezes você quer desfazer daquilo que é um canal de Deus na sua vida. As pessoas mais difíceis da minha vida foram as pessoas que mais me treinaram. O pastor Felipe era um irmão muito precioso. E ele me ensinou muitas coisas. Mas eu não desisti. Ele tinha um discípulo que chamava Rafael. Esse Rafael, o pastor Felipe foi e ele ficou à beira do caminho. E ele chamava as pessoas da cela para fazer coisa errada. E na hora eu pregando, ele conversando na rua com um grupo de irmãos. Triste, né? Hoje ele é um discipulador e um empresário na igreja. E cuida das redes sociais da igreja. Não desista daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer fazer na vida dele. Não teve luz ainda. Mas na sua que teve luz, Ele quer mover. Eu vou dizer. E na terceira semana nós aprendemos sobre a igreja. Deus enche você do poder do Espírito. Ele transforma você através do Espírito Santo. Aí você tem condições de viver a igreja. Por que as pessoas falam mal da igreja? Tem dificuldade de vir na igreja, tem dificuldade de congregar. Por quê? Porque não tem o poder, não querem ser transformados. Aí eles chegam assim. Quando eu fui me casar, eu fui no cartório e o juiz falou assim: já quer dar entrada no divórcio? Ele falou: família e casamento é uma instituição falida. Para não pegar fila, já dei entrada no divórcio. Porque olhando para você assim, não vai durar muito tempo. Para quem não sabe, na época da pandemia, cresceu no Brasil, não sei quantos 1000% de divórcio online, porque os casais não sabiam ser casados dentro de casa, estão trabalhando fugindo, vai para o futebol fugindo, quando chega em casa é rapidinho ali, tem pessoas que ficam o dia inteiro na rua porque não querem voltar para casa, porque não sabem ser casados. A única forma de você aprender a constituir família, liderar, é você ser cheio do poder do Espírito, se esvaziando, se quebrantando, se permitindo o Senhor te transformar, te lapidar, aleluia. Aí você vai ter uma visão de igreja com o prisma da eternidade. Somos pecadores, somos falhos, precisamos de Deus, não existe ninguém melhor do que ninguém. Chegou um irmão na igreja que tem muito dinheiro, alguns anos atrás. E ele assim, todo assim e tal. E ele me ligou no mês de janeiro, na última reforma. Essa já é a 5ª reforma. E ele falou: pastor, eu quero te dar uma oferta. O senhor trabalha muito. E ele falou: vou te dar tanto. Eu falei: puxa, eu fiquei quieto. Ele falou: o senhor está aí? Eu falei: estou. Eu não vou aceitar. Porque a igreja, ela está em reforma. E se você quiser, eu falei: não, eu quero dar para você. Eu falei: não vou aceitar. Se você me der, eu vou dar para a igreja. Não é melhor você não me dar. Aí ele ficou quieto. Eu falei: você está aí?
Ele falou: ok, entendi a mensagem. Desligou. Eu falei: eu ofendi o irmão. Aí ele procurou o pastor de rede e falou: sabe, eu já vim de outros ministérios, que os pastores ficavam ali por conta que eu tinha alguma coisa. Eu decidi ficar nessa igreja só por conta do que ele falou. E eu vou dizer para você, quando você não está cheio do poder, você não tem sensibilidade, você não percebe. Às vezes seu filho está gritando, não porque ele está rebelde, é porque ele está carente de um abraço. E quando você está cheio do poder, você começa a perceber coisas. Deus, Ele é Espírito, você adora Deus em Espírito e em verdade. Você não edifica uma obra natural de uma forma, uma obra espiritual de uma forma natural. Tudo é espiritual. Deus, Ele é Espírito. Eu vou dizer, Deus está se movendo nesses dias. Nada é por um acaso. Depois que Davi matou um leão, ele pensou: espera um pouquinho, isso aqui não é normal não. Para onde que Deus está me levando? Jesus amado. Agora foi um urso, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Não é normal. A obra de Deus não é normal. A obra de Deus, ela é divina. Eu vou dizer, nada pode conter uma pessoa que é movida pelo poder do Espírito Santo. Esse irmão, ele é um líder de célula. Ele levou 23 pessoas para a conferência. Eu vou dizer para você, o poder do Espírito é a coisa mais importante. Sem o poder do Espírito, você não consegue ser transformado. E sem a transformação, você não consegue se vincular à vida da igreja. Não adianta você tentar. Eu fui pregar num lugar esses dias, em outro país, e um cientista foi o intérprete. E eu falando, e o Espírito Santo movendo, e ele, às vezes ele parava assim e ficava quieto. E caiu uma lágrima. E aí, aquele silêncio. Aí ele voltava. Aí depois ele calava de novo. Eu falei: eu não vou conseguir pregar assim. Eram mais de uma palavra. Ele falou: pastor, eu sou cientista, e para mim tem que ter um fundamento, uma base, uma teoria e tudo. E todas as vezes que o Espírito Santo fala comigo, que minha mente não entende, eu travo. É porque o Espírito Santo está me transformando. Porque eu comecei a me encher do poder de Deus, e as coisas pararam de não tem mais sentido. O que eu acreditava não tinha mais sentido. Porque não tem sentido um adolescente matar um gigante. Não tem sentido poucos pães e poucos peixes alimentar uma multidão. Não tem sentido um homem de 80 anos gago libertar o povo. Não, a vida cristã não tem sentido. Mas para você entender a vida cristã, você tem que estar cheio do poder de Deus. E aí, quando você está cheio do poder, é transformado, igreja para você faz sentido. Por que para a igreja muita gente não faz sentido? Porque muita gente que não é cientista, mas acha que é cientista. Ele quer discutir a teoria, o porquê. Adão tinha um umbigo. Por que tem que estar? Ele fica discutindo. Não adianta. Uma vez uma pessoa falou: quero conversar com você. Eu falei: ok. Marcou numa padaria e começou a fazer perguntas teológicas das profundezas, das profundezas, das profundezas. Eu falei assim: sabe, eu não vou parar para discutir com você, porque você vai ganhar. Mas eu posso dizer que meu pai veio do Nordeste tentar a vida, teve 4 filhos, os 4 casaram virgem, tem faculdade, 3 virou pastor, meu pai prosperou, minha mulher não podia ter filho, diagnóstico médico, temos 2 filhos, Davi e Rebeca, eu tenho essa cara de novo, virei pastor de uma igreja grande. Isso eu consigo te explicar. Ele falou: é melhor a gente parar de discutir, que a minha tese não vale nada, porque a minha vida é uma frustração. Eu falei: ok. Se você parar para discutir com quem não tem luz, você vai perder. Fica na vida, deixa o fruto falar. Diga aleluia. E a terceira semana, o que é a igreja? Conexão. A questão não é você estar morando junto, é ser casado, ter conexão na casa, conexão na célula. Conexão é um lugar de igreja. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 19, diz assim: elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Cristo controla todo o corpo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. Assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Olha o que a Bíblia está dizendo: existe um crescimento, é o crescimento que Deus deseja.
é o crescimento que Deus dá. Existe uma família que cresce, um crescimento saudável. Existe um casamento que cresce de maneira saudável. Célula de maneira... Que crescimento que é esse? É um crescimento que tem alimento, que tem suprimento, que tem o quê? Tem conexão. É como esse cotovelo, ele é um membro de ligadura, ele liga um membro no outro. Então quando estão ligados, eles crescem naturalmente, sem fazer força. Eu vou dizer para você, crescimento saudável é o crescimento conectado ao corpo de Cristo. E nós aprendemos isso no jejum. O rio de Deus, aprender a ser igreja, igrejar, fluir, compartilhar, liberar vida de Deus. Quando nós estamos juntos, essa vida vai crescendo, essa vida vai fluindo, o poder de Deus vai se manifestando. É como esse louvor que nós vamos cantar daqui a pouco novamente. As pessoas vieram aqui e existe um rio, o rio vai fluindo, e o rio vai tomando, vai fluindo, por quê? O rio flui numa dimensão muito maior, quando a igreja está reunida. E eu gostaria de compartilhar com você sobre uma vida movida pela unção do Espírito. Pastor, o que é unção? Unção é a capacidade divina para você fazer aquilo que humanamente falando, você não consegue. O que você não consegue? É isso que você precisa de unção. O pastor Aloysio diz que unção, se você estiver passando na rua e tiver um passarinho num galho assobiando, isso não é unção, porque isso é normal. Mas se você vê um boi sentado num galho, ele vai falar: o que é isso? Não é normal. Aí você vai falar: isso aqui é unção de Deus. Quando você vier para essa igreja, esse prédio, a unção, o crescimento, os irmãos, a abertura de igreja, você vai falar assim: não, isso não é normal não. Isso é unção de Deus. O seu testemunho pode ser unção de Deus. Ninguém vai acreditar, só vão acreditar porque estão vendo. Isso é o quê? Não, eu não acredito nisso não. Tem um boi assobiando, não acredito não. Vou lá ver. Nossa, não é que tem mesmo? Isso é o quê? Unção de Deus. E você precisa aprender a se mover na unção de Deus. A unção é um presente de Deus para a sua vida. Não adianta você receber um presente que você não sabe usar. Ele se torna inútil nas suas mãos. E eu gostaria de hoje compartilhar com você uma chave de como usar, como receber, como manter e como andar na unção do Espírito Santo. Você sabe que existem momentos que você começa a falar, você perde, não sou eu que estou falando, é a unção que está falando através da minha vida. Quantos percebem unção na sua vida? Levanta a mão. Isso é muito importante. E eu vou dizer, e você também percebe, aqui não é unção não, aqui é carne mesmo, aqui é ego mesmo. E eu vou dizer, o favor está na unção. Davi foi um homem movido pela unção de Deus. A unção, existe um caminho. Diga para o seu irmão: a unção é melhor do que a sua habilidade humana. Glória a Deus. 1 João capítulo 2 versículo 27 diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira. A unção de Deus te ensina todas as coisas. Te ensina a pastorear, te ensina como lidar com uma mulher. Dizem que uma mulher normal fala 5.000 palavras por dia. Esse estudo foi feito há 12 anos atrás. Com certeza já deu F5, já atualizou. E um homem: como é que foi seu dia, amor? Foi bom. Amorzinho, como foi seu dia? Nossa, eu fui, vi um passarinho, um periquito, atravessou, e foi colorido, não sei o que, tomei um café, cappuccino, 3 colherzinhas de açúcar, não sei o que, estava gelado, pedi para aquecer, a pessoa não deixou, peguei o carro, levei em outro lugar, aquela coisa toda, falei com a pastora, fui na casa dela, ela compartilhou a palavra, foi uma bênção de Deus, vai ter conferência em 1000, e aí, aí o cara, aonde aperta para desligar? Pede para Deus, a unção te ensina. Um dia eu aconselhando um casal, falei: irmão, só unção de Deus para você aprender a lidar com a sua esposa. Você veja uma família diferente.
Aí você junta um homem e uma mulher numa casa, pessoas diferentes demais, você precisa de unção. Irmão, para um pastor avançar, ele precisa de unção, para conversar, lidar com coisas complexas, sabedoria. A irmã me fez uma pergunta ali, que eu sou tímido, mas como você consegue pegar o microfone, aquela ousadia, aquele fluir do Espírito, unção? E eu tenho a convicção que é unção. Não limite a unção, porque se Deus está te chamando, coloque o pé no mar e Deus vai abrir o mar. Mas sem a unção você pensa assim, não vou pisar não, vou morrer afogado. Eu vou orar para Deus abrir o mar, depois eu vou. Ordem invertida. Pisa e Deus abre o mar. Mas com a unção de Deus, você entende isso. Sem a unção de Deus, você não entende isso. A unção de Deus te ensina, ela te capacita todas as coisas que você precisa. O que você precisa não é de dinheiro, é de unção. A unção traz provisão. O que você precisa não é de melhores funcionários, é de unção para treinar funcionários. O que você precisa não é do próximo líder de célula, é uma unção para gerar novos líderes de célula. É a unção que você precisa. Há um tempo atrás, uma adolescente da igreja chegou em casa chorando, sofrendo bullying, porque estava pregando o evangelho. E chorando compulsivamente, tacaram o papel, foi terrível. E a mãe olhou para a filha e falou: e agora, eu sou líder de célula? O que eu faço? Ela falou: filha, me dá um tempinho, eu vou no banheiro. Foi no banheiro e disse: Espírito Santo, o que está acontecendo? O Espírito Santo pode ser o seu melhor amigo. E Deus falou com ela, falou: filha, eu não vou mudar você de escola, e todo dia de manhã eu vou acordar 30 minutos antes, a gente vai orar, eu vou ungir você com óleo, e eu vou enviar você para você pregar. Aí o que aconteceu? A menina foi, e no intervalo começou a pregar, e as pessoas começaram a perceber que tinha uma coisa diferente na menina. Ela fechou o olho e começou a pregar. Não é que as adolescentes foram para o culto, e algumas mães ligaram para a mãe da menina? O que aconteceu? Porque unção do Espírito Santo de Deus. Tem uma advogada lá em São Paulo, que ela só pega causa que nenhum advogado consegue. É uma advogada, tem 1,50 m. Ela falou que só gosta de pegar causa que ninguém gosta, porque aí Deus é glorificado. Porque Deus deu unção para ela fazer o que ninguém consegue. A unção te ensina todas as coisas. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Olha que interessante, na linguagem de hoje, Salmos 23, versículo 1 até o 6, olha o que diz: o Senhor é o meu pastor. Se você ler, continua lendo 1 João 2, 27, diz assim: e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis. Quando você permanece nele, você flui na unção do Espírito. Permaneça nele. Diga para o seu irmão: permaneça no Senhor. E aqui em Salmos 23, eu gostaria de compartilhar rapidamente com você um processo de receber unção, de manter unção, de ser um canal de unção. Aqui Salmos 23, quem escreveu foi um pastor, que também era ovelha. Aí você percebe que é um salmos de unção. Salmos 23 é um salmos de unção. Diga aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Olha que você percebe, Ele me leva. Ovelha. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Uma pessoa que flui na unção é uma pessoa que é guiada. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Deus, está comigo. Tu proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, aonde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Se vocês puderem ler depois a linguagem de hoje, incrível, o versículo 4.
Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Há um convidado na festa, e o convidado recebeu tanto até transbordar. Diga para o seu irmão: unção. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias. Você é o convidado dessa festa. E aí você percebe que em Salmos 23 existe um processo, existem critérios para que você possa viver uma vida de transbordo. Diga aleluia. Sabe, a festa é para todos, mas existe uma roupa para quem quer participar. Você é convidado, mas existe uma roupa para você participar. Ele me guia, Ele me conduz. Aqui era uma ovelha falando. E olha o que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí não está falando de ovelha, está falando de bode. Mas Ele ama a ovelha e também ama o bode. Ele estará comigo. Ainda que eu compre o que não é para comprar, ainda que eu vá onde não era para eu ter ido, ainda que eu fale o que não era para ter falado, ainda que eu invista onde não era para ter investido, mesmo assim Ele estaria com você. A fatura vai chegar para você pagar, mas Ele vai te consolar para pagar todos os dias e aprender com essa lição. Isso é o amor de Deus. Mas em Salmos 23 aqui fala de ovelha, aqui fala de um homem que era guiado por Deus, aqui fala de um homem que amava o Senhor, aqui fala de um homem que era sedento, aqui fala de alguém que se permitiu ser conduzido por Deus. E aqui é uma chave de unção de Deus. Jesus também vivia dessa forma. Olha o que diz em João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e lhes disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Olha o transbordo de Jesus aqui, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras que estas. Porque para que vos maravilheis. Jesus era ovelha, Davi também era ovelha. Jesus fluía na unção, no poder do Pai, e Davi fluía na unção do Senhor. Diga para o seu irmão: Deus chamou você e te deu unção para isso. Pastor, qual que é o caminho da unção? Você sabe que em Israel, o pastor, ele unge a ovelha com óleo. Sabe protetor solar? No verão aqui, se você não passar protetor solar, você fica muito vermelho. E uma ovelha, ela precisava comer e ruminar a comida. Se ela comesse rapidamente, sem ruminar, não era nutrida. E aí tinha muitas moscas, muriçoca, não sei se aqui tem você não dorme. E a ovelha precisava comer e ruminar. O pastor usava o óleo para ungir a ovelha, para que ela pudesse comer e ruminar e ser nutrida. O óleo é unção. O diabo coloca mentiras na sua cabeça e ataques. Quando você está cheio da unção, entra aqui e sai aqui, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai vir gacela, aleluia, eu estou cheio do Espírito, entrou aqui, saiu aqui, aleluia. O diabo vai procurar outra pessoa para atacar, por quê? Você é uma ovelha cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Por isso que havia essa unção, por isso que havia esse óleo. Quando as pessoas são atacadas com mentiras, o diabo acreditam: você não vai casar, você não vai crescer, não vai multiplicar, as promessas não vão se cumprir, você vai ficar viúvo, você vai ficar viúva, não vai crescer. E aí aquilo entra. Por quê? Falta o óleo. Com o óleo você come e você rumina. E as moscas, o diabo furioso. E você, porque você está encharcado da unção do Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão: você está encharcado da unção. Qual o caminho da unção? Deixa eu chamar o irmão do teclado. Em 10 minutos o pessoal do louvor pode subir também.
Qual é o caminho dessa unção? Existe um caminho. Irmão, se você ler Salmos 23, você percebe que a bondade vai seguir, vai todos os dias, vai acompanhar você. Mas é a consequência de uma pessoa que se permitiu ser ovelha. Você nasceu para ser ovelha, cheia da unção de Deus. Olha o caminho da unção. Diga assim: unidade, justiça de Deus e consagração. Aqui são 3 elementos que manifestam unção. Um dia me perguntaram: pastor, por que você está tantos anos como pastor na igreja e você continua na unção? Eu mostro esses elementos. Não adianta você fazer um bolo e você esquecer o elemento principal. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Eu te pergunto, o que é a melhor parte? Aqui existe um caminho, existem ingredientes que não podem faltar na construção da vida que você vive. E o primeiro elemento aqui é consagração. Levítico 10:7 diz assim: nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morra, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Olha que interessante. Não saia da porta da tenda da congregação, não saia do propósito de Deus. Consagração é com aquilo, é um uso exclusivo para Deus. Essa guitarra, ela pode tocar em muitos lugares aqui em Portugal, mas se eu consagrar essa guitarra a uso exclusivo de louvor, a partir desse momento ela não pode tocar em qualquer lugar, porque foi consagrada. Tem um irmão na igreja que é empresário, abriu o negócio dele agora. Ele trabalhava muito e não conseguia se envolver mais na obra de Deus. Ele falou: pastor, eu vou abrir o meu negócio para eu ter mais tempo livre. O irmão, ele ganhava muito bem. Ele decidiu abrir o negócio porque ele entendeu que foi consagrado para um propósito. Um cliente, o primeiro cliente desse rapaz, equivale ao salário de 6 meses. Porque ele entendeu. Eu fui pregar num lugar ano passado. Muitos jovens iam para aquele lugar para estudar medicina. Eles terminavam a faculdade, voltavam para o seu país, e eles não entenderam que foram consagrados para um propósito. Você casou em função de um propósito. Vocês conhecem a história da esposa do Billy Graham? Que teve 13 filhos. A repórter foi na casa dela e falou: o que você diria para as mulheres americanas que falam sobre relevância? Ela disse: eu fui consagrada a Deus. Um dia o meu esposo vai partir, e Deus me deu uma missão de treinar os meus filhos para sucedê-los e preservar um legado. Não vou me rebaixar a nada, porque eu fui consagrada a isso. E ela foi treinando os seus filhos. Ela não aparecia na foto, ela não tinha Instagram. Esses dias teve uma grande cruzada. Quem estava pregando? O filho do Billy Graham. Você que é avó, Deus te deu experiência para ajudar os seus netos. A minha mãe, ela me ajudou muito com o meu primeiro filho. Eu falei: mãe, eu preciso da sua ajuda. Você é uma professora. Eu quero que deixar o Davi aqui, você vai me dar protocolos. Me ajuda. Ela falou: poxa, Ricardo, nunca imaginei. Eu achei que ia só desfrutar dos netos. Falei: você vai desfrutar também, mas você tem toda essa experiência como mãe por conta de um propósito. Consagração é separação. Você foi separado. Eu vou dizer para todos vocês que estão aqui: Deus colocou vocês aqui e separou vocês para ganhar esse Portugal para Jesus. A Bíblia tem uma promessa. A promessa é a unção por conta da consagração. Um jovem teve uma experiência com Deus e ele entendeu o porquê que ele foi para aquela nação estudar medicina. A medicina se tornou o propósito de Deus na vida dele, não para ganhar dinheiro, mas para cumprir o propósito e ajustar um princípio. Começou um mover do Espírito no meio daquelas pessoas. Vários médicos entendendo o chamado deles, porque uma pessoa entendeu
e Deus derramou unção. A unção não é para você brincar, a unção é para consagração, a unção é para propósito. Nós não estamos brincando de fazer igreja aqui em Portugal, nós estamos edificando, estabelecendo a cultura. Existem muitas culturas aqui em Portugal, mas eu vou dizer, a cultura dos céus é a cultura predominante que vai manifestar a glória de Deus. Unção! Eu me lembro, quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu tive o privilégio de beijar a única mulher na minha vida, de tocar uma única mulher. Mas na minha adolescência tive uma experiência tão forte com o Espírito Santo, e eu percebi Deus me consagrando, me separando para a mulher em qual eu iria me casar. Sabe, no dia da célula, é um dia tão especial para você. Se consagre como pai, como esposo. Faça uma célula na sua casa, manifeste o reino de Deus, a unção de Deus. Qualquer pessoa que se consagre para aquilo que é eterno, a Bíblia diz que vai ter unção, azeite, a unção que quebra o jugo, que despedaça as cadeias. Diga aleluia, glória a Deus. Segundo fator aqui, justiça de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 45:7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Davi amava a justiça de Deus. E porque Davi amava a justiça de Deus, Deus o ungiu com mais unção que os irmãos dele. Sabe o que significa? Davi, ele era excluído, porque na sua habilidade humana, ele não tinha condições. Alguns estudiosos e entendidos dizem que Davi dificilmente ficava na casa, que em qualquer momento poderia ter um chamamento de guerra. E Davi era desprovido, franzinim, despreparado para a guerra. Então o pai colocava ele de canto. Davi tinha consciência que ele não era um homem preparado para a guerra, não tinha habilidade, não sabia mexer em arma, era excluído, ele sabia disso. E quando Deus o chamou, ele falou: uau, como que eu vou para a guerra agora? Nossa, agora a casa caiu. Jesus, sou eu. E de repente ele mata um leão, ele mata um urso. Meu Deus, não fui eu não. Será que ele está com uma pedra aqui atrás de mim? Eu não vi. Jesus tem unção. Ele começou a amar o que Deus era na vida dele, não o que ele era na sua justiça. Certa vez um pai, o filho falou assim: pai, eu não vou vencer na vida, eu não dou conta, eu sou magrinho, eu sou esquisito na escola, eu não dou conta, olha, eu sou fraquinho. O pai pensou: como eu posso ensinar o meu filho que ele vai dar certo na vida? Ele pegou aquele menino, levou para uma selva, tinham muitos lenhadores fortes, cortando árvore. Ele falou: filho, o que você enxerga naquele lenhador? Ele falou: pai, ele é muito musculoso, você me deu um tapa, olha a força, ele transpira, ele vai derrubando as árvores. Pai, eu não nasci para ser lenhador. O pai falou: uau, verdade. Nunca se esqueça, existem coisas que são verdadeiras para o mundo, mas não é verdade para Deus. Para o mundo acabou, mas para Deus o que importa é como termina e não como começa. O pai levou o menino num lugar, tinha um homem muito magrelo, com uma serra elétrica. A árvore caía. Ele falou: pai, ele é muito magro, como ele consegue derrubar mais rápido uma árvore do que o outro? Não é a força, filho, é a ferramenta que ele tem nas mãos. Filho, não importa o seu tamanho, não importa o seu contexto, importa é a ferramenta. Davi tinha uma ferramenta, poder de Deus. Diga para o seu irmão: o que importa é a ferramenta. Filipenses 3:9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, pela fé eu multiplico, pela fé eu vou crescer, pela fé eu vou prosperar. Por quê? Não tem a ver com a minha justiça, eu quero ser achado nele. Como
Como que eu vou ser achado nele? Honrando a Deus, vivendo pela fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aqui é o caminho da unção. Deus unge pessoas consagradas, e Deus unge pessoas que amam a justiça de Deus. Paulo tinha um espinho na carne. Não dá tempo de eu falar sobre isso. Mas Paulo tinha uma doença na vista. E Paulo também, a aparência de Paulo era desprezível. Depois você pode ouvir no YouTube uma palavra minha sobre fraqueza. Paulo era... As pessoas diziam que a pregação de Paulo era desprezível. Imagina a nossa, reina. Mas Paulo estava escondido na justiça de Deus. Eu não vou parar, porque aquilo que estão falando a meu respeito, eu vou continuar, porque eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Vou continuar a liderar essa célula. Eu vou continuar, e Deus vai se mover. Deus vai se mover. O médico disse: não pode, mas eu vou continuar, porque Deus disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é perfeito, Ele é bondoso. Você serve um Deus tremendo. Olha o caminho da unção. E o último elemento do bolo: unidade. Deus derrama óleo de unção para quem anda em unidade. Salmo 133, versículo 1 ao 3 diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo, diga assim, óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Existe um lugar de unidade no seu coração. Não confunda união com unidade. Já pensou se nós trancássemos naquela porta e ninguém saísse para comer? E eu desse uma batata para cada um e falasse: pode comer, é muito gostoso. Você atacar essa batata em mim. Mas ali tem um fogão, tem um forno, e todo mundo pegasse sua batata, jogasse na água quente, e cozinhasse, descascasse, espremesse, e virasse um grande purê de batata, desse um potinho para cada um purê de batata com bacalhau. Você fala: uau! Para a batata cumprir o propósito dela, ela tem que morrer para ela, para viver para os outros. A batata não foi criada para ela, foi criada para suprir outros. Pai, você foi criado para ser um canal de Deus. Mãe, você foi criada para ser um canal de Deus. Líder, você foi criado para ser um canal de Deus. Não gaste os seus dias com aquilo que não é eterno e passageiro. Salmos 92. Eu escrevi um livro sobre unidade há um tempo atrás, e eu fui estudar sobre unidade. E uma manada, se você assistir esses programas de animais selvagens, eu fui descobrir um pouquinho da selva, e eu descobri que tem dois grupos de animais que são uma isca fácil para serem atacadas. Primeiro, filhotes. Filhotes são curiosos. Será que o pai está falando que é certo? Eles saem da manada porque acreditam que eles têm mais força sozinhos, cheios de si. Eles saem, eles morrem. Segundo grupo, os mais velhos. Eles acham que não precisam nesse momento estar na manada, porque eles já conheceram tudo, e eles também saem da manada. O que acontece? Eles morrem. O lugar mais seguro para estar é no meio da manada. Salmos 92, versículo 12 até o 14. Já estou encerrando. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice
ainda darão frutos e serão viçosos. Sabe o que é um fruto viçoso? É um fruto visto por todos. Ai, pastor, eu já estou numa idade avançada, já sou radicais master. A gente montou na igreja o culto das senhoras de 80 anos, 78, e parece um culto de jovens. Elas motivadas assim, e fazem crochê, e levam comida, e elas fazem as brincadeiras. E agora vou montar o crossfit das senhoras dos senhores. Seja feliz, indiferente da sua idade. Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito, os velhos sonharão. Sonhe com seus netos impactando a Europa. Sonhe em viver com o Senhor os seus dias. Sonhe em ver os seus filhos servindo a Deus. Ainda que a figueira não dê fruto, creia, tudo no tempo de Deus. As crianças vão profetizar, construir o futuro. Os jovens terão visões, enxergar o futuro. Deus é um Deus de gerações. Quantas pessoas antigas da igreja, eu sou antigo, 40 anos, me converti com 16. Já liderei muitas vezes, já fiz. Aí vai ficando na manada assim: será? Para de fluir do Espírito. A promessa: os seus frutos serão viçosos e vigorosos. Ontem o pastor Naor me mandou uma mensagem, falou: cara, em São Paulo tem um restaurante que foi feito um estudo, carnes guardadas um período maior, o sabor é melhor. Eu falei: pastor, isso dá uma pregação em um livro. Quanto mais maduro você for, mais vigor. Eu olho para o pastor Wilson, 62 anos quase, um homem viçoso, vigoroso, cheio de sonhos. É uma inspiração para a nossa geração. Frutos viçosos. Eu quero gastar os meus dias frutificando, fazendo aquilo que é eterno. Mas a Bíblia diz: aqueles que estão plantados na casa do Senhor. O irmão do filho pródigo estava na casa, mas não estava plantado. A Europa tem muitas coisas a se fazer. Tem reformar o prédio, abrir igreja, tantos projetos. Sabe com quem que um pai conta? Com os filhos que estão plantados na casa. Deus falou assim: Gideão, tem muita gente, é muita gente, pouca gente plantada. Quando sobrou 300, agora vocês podem ir. O irmão do filho pródigo estava na casa, mas não concordo, não é assim. Não frutificou com alegria. Existem muitos frutos à sua disposição. Aleluia. Diga ao seu irmão: percebe a unção? Unção do Espírito Santo de Deus. A gente vai se encher do Espírito aqui, cantando, fluindo. Você vai sair daqui enxergando como Deus enxerga. Há muita coisa a acontecer da parte de Deus sobre a sua vida e sobre Portugal. Olha que interessante. Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, venha a Ele e beba. Vamos ficar de pé. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Perceba a unção fluindo. Abra sua boca, encha o ambiente desse lugar, encha o seu coração da glória de Deus, da unção do Espírito Santo, a unção para
ganhar esta nação, a sua casa, oh Espírito Santo de Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Deixa o Senhor